Isso, levante a tua mão e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, ao Deus dos exércitos, nesta noite. Foi mais uma semana que o Senhor nos concedeu vitória, e hoje iniciamos mais uma semana em tua presença. Rogamos-te, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor amado, as falhas, as faltas. Derrama da tua graça sobre a nossa vida. Nos apresentamos ante a tua face nesta noite, com nosso coração quebrantado, voluntariamente nos apresentamos diante de ti. Nos ajuda, Senhor amado, a vencer as demais dificuldades que ainda irão surgir em nosso caminho. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os casais, abençoa os anciãos para a glória e para louvor do nome do Senhor. Pai, nesta noite, aleluia, este culto é ofertado em primeiro lugar, oh glória, pelo grupo dos varões, os filhos do Rei. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa esta obra, abençoa as ovelhas que aqui se reúnem nos cultos para te louvar e te adorar. Repreende, Jesus, toda a força do maligno, todo levante, toda perseguição, aleluia. Repreende as setas, repreende as palavras de derrota, de fracasso. Vai jogando por terra, Senhor, toda a intenção do inimigo de prejudicar os teus filhos e as tuas filhas. Abençoa, Senhor amado, a saúde de cada um. Acrescenta, aumenta muitíssimamente os anos de vida de cada teu servo e de cada tua serva. Livra-os no trânsito, livra-os no trabalho, livre-os dentro de casa também de todo acidente. Coopera conosco, Espírito Santo de Deus, para que o nosso culto adentre ao terceiro céu e alcance o trono do Deus, o Rei de toda a glória. Fica conosco, ó Pai, e que a tua palavra nesta noite, lida e pregada, venha em nós e produza o grande resultado para a tua mandada. Oramos pela fé e no nome de Jesus te agradecemos. E a igreja diz amém. Amém. Podem sentar, glória a Deus, aleluia. Aplauda e glorifique o nome do Rei Jesus. Glória a Deus. Passo aqui a direção do culto ao diácono Rafael. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, antes de dar início aqui ao nosso culto a Deus, eu gostaria de deixar um versículo que Deus colocou no meu coração. Desde hoje à tarde, eu estava, quando foi me informaram que eu iria dirigir, eu pedi a Deus uma direção, né, para que Ele me orientasse. Oh, glória a Deus. E desde o domingo da escola dominical, essa palavra tem falado no meu coração. Está lá em João, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus, amém? aleluia. A gente sabe que o domingo é Santo Jesus. É o domingo que é um culto voltado para a família. Glória então, a Deus, aleluia. Hoje, com a direção do grupo dos varões, e eu analisando, a gente vem no decorrer da semana, a gente vem guerreando. Tem um ditado popular que diz que a gente mata um leão por dia, né? Verdade. E graças a Deus a gente está aqui. Glória a Deus, aleluia. Você, eu não sei o que você passou, mas você é motivo de gratidão a Deus. Glória a Deus. Só pelo fato de você ter se levantado hoje pela glória manhã, a Deus, aleluia. já é motivo de gratidão a Deus. Eu me recordo que eu com 8 anos de idade, meu pai, eu sofri um acidente e meu pai, ele orou para que Deus não me levasse, e hoje eu estou aqui. Muitas das vezes eu me perguntava por que Deus tinha permitido aquilo na minha vida, ou por que Deus não me levou naquele tempo, mas hoje eu estou aqui. Eu não, até hoje, eu aprendi com o meu pastor que tem gente que fala, é coincidência, na vida do crente nada é coincidência. Verdade, Jesus. A Bíblia fala que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então,
Eu não sei o que tu passou, eu não sei como foi a tua semana, mas o que eu tenho a te dizer, adoro. Glória a Deus, aleluia. Eu convido aqui para cantar o primeiro hino o irmão Aguinaldo, e logo após o irmão Aguinaldo, o irmão Robert. E após o irmão Robert, a leitura da palavra com o irmão Alaf. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus com o hino 545. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus de eternidade, Toda honra e aleluia. toda glória seja dada ao Sim, Senhor. meu Deus. Glória a Deus, aleluia. 545, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vive com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Aleluia, meu Deus. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero apresentar alguns visitantes nessa noite que estão nos dando a honra de ter a sua presença aqui conosco. Lá do lado da irmã Vanice, glória a Jesus. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Notei que o brilho da irmã, da diaconisa Lindalva está mais... Por que, irmã Lindalva? Por que diaconisa Lindalva? Ó, o brilho dela está bem aqui, ó. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. A sua filha está presente. Viajou tantos pés para estar aqui. Que honra recebê-la aqui, você, juntamente com seu esposo. Glória a Deus. É uma honra, uma satisfação recebê-lo. Também está conosco o jovem. Glória a Deus. Que é da família Coimbra. Glória a Deus. O amigo. Glória a Deus. Fica de pé. Isso. Glória a Deus. Vamos recepcionar. Glória a Deus. Estamos aqui. Aleluia. Fique de pé, por gentileza, para a igreja. Isso, recepcionar vocês. Aleluia. Vamos, igreja, agora ficar de pé para nós recepcionarmos os nossos visitantes. Como é que vamos receber os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. E voltem sempre. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença
presença é um prazer, e com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama vocês, visitantes. Sua presença é um prazer, e com Jesus estamos dizendo que o quê? E Jesus Cristo ama vocês. Amanhã também tem uma convidada especial. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, maravilha. Aproveitando que os irmãos já estão em movimento, sai do seu lugar ainda mais e dê a paz do Senhor Jesus para o seu irmão e para a sua irmã. Faça isso. Pode andar, fique à vontade para andar nesse momento, aleluia. Aperte a mão do seu irmão, a mão da sua irmã, dê a paz do Senhor Jesus para ele, para ela, a paz do Senhor, Diácono Rafael, aleluia. Faça isso nesta manhã. Paz do Senhor. Aí, a paz do Senhor, a paz do Senhor, muito bom, a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Façam isso, momento de comunhão. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. E temos que viver em união. A paz do Senhor, irmão Eric. Aleluia. Irmã Sara, a paz do Senhor, Deus abençoe no nome de Cristo Jesus. Faça isso. Dê aí um aperto de mão para o seu irmão, para a sua irmã, porque temos que andar em unidade, com alegria, com brilhantes. A paz do Senhor, irmão Mano. Aleluia. E a palavra do Senhor ainda diz mais no Salmo 133. Pai do Senhor, irmã Meire, irmã Margarete, a paz do Senhor, irmã Nete, a paz do Senhor. Quando há união entre os irmãos, o azeite maravilhoso de Deus desce sobre a cabeça de cada um e vai até a orla das vestimentas. Aleluia. É sinal de que aonde tem uma igreja unida em comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus está sobre a vida de cada um, para a glória do nome de Deus. Amém? De pé, fique de pé, vamos orar ao Senhor, apresentando a vida do líder do grupo de varões, Diácono Flávio. Glória a Deus. Esses dias ele pregou aqui no Clamor do Meio-Dia, né? Rapaz, eu até conversei com minha esposa, né? O homem é bom, glória a Deus. Quanto mais a gente exerce o dom, mais a gente vai se alinhando à atividade dele, para a glória do nome de Deus. Amém? Estou esperando aí, irmão Tiago. Viu, irmão Luciano? Já tem mais de mês já. Está no forno? Opa, então é um bom sinal, né? Se está no forno, já está quase pronto. Glória a Deus. É só começar. É só começar. Pode perguntar de uma irmã que canta, que adora a Deus, que prega, como é que foi? Difícil foi começar. Começou, não ficou fácil, continua difícil. Mas o Espírito Santo pega na mão e diz: vamos que eu vou te direcionar, eu vou te guiar. Pode falar com o irmão que prega, que canta, que ora. Difícil foi começar, e começou, continuou difícil, mas o tempo vai passando, o Espírito Santo orientando, aí a bênção de Deus vai fluindo. Amém? Nervosismo para subir aqui, todos têm, até eu que sou pastor da igreja, tem dia que eu fico todo embaraçado. Mas isso é para mostrar que somos dependentes de Deus. Você viu o irmão Eric aqui hoje? Ele logo deu as caras, né? Aqui é diferente. Aí é uma coisa. Depois que sobe aqui, encana a igreja, aí a gente vê como é que é a estrutura, a base. É diferente. Mas aqui estamos também, igual vocês aí, na dependência total do Espírito Santo de Deus. Levante a tua mão. Oremos apresentando a vida do servo do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Apresentamos a vida do teu ungido. Usa ele mais uma vez em nosso meio. Usa ele como o Senhor tem usado, desde quando o Senhor o chamou e o levantou e tem o vocacionado a esse ministério, que é o da pregação da tua palavra. Fala aos corações. Pai, não permita que alguém saia daqui nesta noite
sem compreender a tua genuína e poderosa palavra. E quando sairmos daqui nesta noite, ó Pai, depois de ouvir a tua palavra, que cada um saiba o que fazer, aonde ir, como decidir, e que o nome do Senhor seja glorificado. Fala com o teu povo através do teu servo, no nome de Jesus oramos e também no nome de Jesus agradecemos. E a igreja diz amém. Amém. Quero do Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus maravilhoso. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, irmãos, abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, Glória a Deus. Aleluia. versículos 6 a 10. Aleluia. É a leitura que fala do homem da mão mirrada, Eita, tinha um Jesus. problema na mão. Vamos analisar essa leitura hoje com a igreja do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 10. Amém, irmãos? Amém. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja, os demais na sequência, amém? Amém. Sucessivamente. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus aplicavam com ele e se o caminho ao sábado, para acharem do que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa você tem que pegar, é isso do sábado você tem que fazer mal, sábado e perdoar. Todos, e olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Amém? Tomem os vossos assentos, irmãos. Oh, bendito Salvador, aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente compreender bem a palavra do Senhor, nós podemos exercer vários tipos de interpretações, né? Nós temos a interpretação literal, que é o que o texto puramente diz, que havia um homem com a mão mirrada e Jesus mandou ele estender a mão e essa mão foi curada, né? É uma leitura literal. Existe uma leitura analítica, Aleluia, Deus. que é uma segunda forma de fazer essa análise do texto, que a gente já vai em busca de um contexto maior do que representava essa mão mirrada, né? Do que as pessoas que tinham essa condição física, como elas deveriam ficar naquela época. E a terceira forma de interpretação já é a interpretação histórica, onde nós vamos aprender sobre quem era o governador daquela época, eles estavam sob o domínio de quem, aquele contexto histórico todo, para a gente fazer uma leitura cada vez mais aprofundada. E nós temos a quarta leitura, que é a leitura espiritual, que é onde a gente pode enxergar além, que é onde nós podemos aplicar essa leitura que aconteceu essa passagem que aconteceu há mais de 2000 anos, aplicar hoje nas nossas vidas. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para 3 fatos que acontecem ali. Primeiro, Jesus ele entrou na sinagoga no sábado. Aleluia. Então Jesus estava indo prestar culto a Deus. Ele estava indo a um culto, adorar o Senhor. Glória a Deus. Era Shabat, né? O dia do descanso era o sábado. Então temos indo prestar culto num sábado. E outro elemento que tem ali é que este homem tinha a mão direita mirrada. A mão direita mirrada, ou seja, em outras interpretações, atrofiada, ressequida nas mais antigas
fala que era uma mão leprosa, uma mão que ela teve a sua carne consumida por essa doença gravíssima que existia naquela época, e ainda existe até hoje, né? Chamada lepra, que hoje nós conhecemos como hanseníase, uma inflamação crônica que afeta a nossa pele. E o que ela faz? Destrói a sensibilidade da pele e vai fazendo com que a gente apodreça junto dela. E olha só o impacto que essa doença causa na vida de uma pessoa. A pele é responsável por nos dar o sentido do tato. A pele, ela nos dá proteção corporal. Então, quando a gente está chegando perto do fogo, a gente chega até onde você não se queime, porque a pele manda um sinal para o cérebro: até aqui é suportável, passar daqui não é mais, e a gente tem que retroceder. O frio, da mesma forma, a nossa pele nos avisa quando o frio está demais. A gente viajou para o frio uma época aí, e eu falei até para o meu irmão: Edson, se bater na minha orelha, eu acho que ela cai. O frio estava tão intenso que minha orelha parecia um pedacinho de sorvete. Mas se der um pedeleco, a bicha cai no chão. Então a pele tem esse papel na nossa vida, de nos proteger. E aí ela vem falar dessa doença, dessa hanseníase. A Bíblia trata dessa doença com minúcia. Era uma doença muito terrível. Eu acho que eu não sei se tinha uma doença mais terrível do que ela. A pessoa era enxergada com aquela podridão em si, aquele cheiro ruim, e ainda assim era visto como um grave pecador. Devia ter algo muito errado na vida dele para Deus ter amaldiçoado ele com uma doença tão miserável. Então, quando a pessoa tinha suspeita de ter essa doença, o sacerdote ia lá avaliar a condição de saúde dele. Se ele tivesse, declarava que ele era um leproso, bania da sociedade, e aí depois vinha outra etapa: queimar tudo o que ele havia tocado. Tudo: calçado, roupa, cama, e até mesmo a casa daquela pessoa era incendiada. E aquela pessoa, ela era retirada do convívio com a sociedade e era mandada para uma cidade refúgio, né? Ele tinha que ser excluído da sociedade para ficar com outros leprosos e pedir a Deus para que um dia, se desse certo, ele fosse curado, porque senão ele ia ter que ficar lá condenado por essa doença terrível. Então, se um leproso era visto dentro da sociedade, andando por ali, fora de uma cidade de refúgio, o povo tinha permissão para retirar ele, levar à porta da cidade e matá-lo a pedradas. A lepra era essa doença considerada espiritual, porque a gente tem um exemplo claro na Bíblia onde a lepra ela foi ocasionada espiritualmente, que foi o caso de Jó. Todo mundo conhece bem a história de Jó e sabe que Deus não deixou Satanás tocar a vida dele, tirar a vida dele, mas permitiu tocar na saúde dele. E Satanás toca da forma mais terrível, impingindo essa doença terrível na vida dele. E aí, o que acontece com aquele homem? Depois de ter perdido tudo, ainda fica com essa doença raspando a pele dele. Os amigos dele vieram para visitar ele e conversavam com ele, tentando descobrir onde ele tinha ofendido a Deus, que não era possível. Era uma doença espiritual, foi o diabo que tocou mesmo na vida dele, né? Então as pessoas já tinham isso em mente, né? Só que um fato curioso é que no caso deste homem, a lepra dele parou na mão, parou no punho, alcançou a mão, mas ali ela parou. E a partir disso, daí, desse fato, que eu gostaria de falar com a igreja sobre o estudo que o Senhor ministrou. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Porque a lepra, como a gente estava falando agora, ela faz o quê? A primeira coisa que ela faz,
que ela devasta a vida da pessoa através de uma insensibilidade. A pessoa que tem lepra, você pode furar, perfurar, pegar o dedo dela, o machado, e picotar o dedo dela, que ela não vai sentir nada. Vai sentir um desespero, mas dor física ela não vai ter nenhuma. Se você pegar a mão de um leproso e colocar dentro de um caldeirão de fogo, ele não vai sentir nada. A mão dele vai derreter, mas ele não vai sentir nada de tão terrível que essa doença é. Só que aí, irmãos, o Senhor quer falar no nosso espírito. Aleluia. Ele não quer falar só no plano físico, Ele está falando também no plano espiritual. Quando a gente vem para o culto, igual Jesus veio, para adorar a Deus, e a gente não sente nada, Verdade, Jesus. nós temos que ter cuidado. Eita, Se eu venho para o culto e ouço a palavra do Senhor e aquilo não é capaz de alterar nada na minha vida, se na segunda-feira eu sou exatamente a mesma pessoa, o que está acontecendo comigo? Se a palavra vem forte, se fala algo que eu sei que é claramente para mim, e o meu olho é seco, eu não consigo derramar uma lágrima na presença do Senhor, Eita, glória, aleluia. aí eu tenho que me perguntar se eu sou um leproso espiritual ou não. Verdade. Não tem um cego espiritual, missionário Elinho, né? Aquele que está vendo o pecado manifesto na frente dele, e ele vai ver culpa de todo mundo, menos dele, menos do pecado. E a gente fala, né, que o Senhor abre teus olhos espirituais para você ver isso. Aleluia. Da mesma forma Essa lepra. Então a gente tem que se perguntar e cada um responda para si mesmo na presença do Senhor. Há quanto tempo você não sente a presença dele? Meu Deus. Há quanto tempo você não derrama uma lágrima diante dele? Há quanto tempo eu sou incapaz, né? A lágrima é a expressão da minha alma. Ela é uma linguagem que Deus recebe e Deus interpreta. E eu não consigo derramar uma só. Eu posso assistir um filme de cachorro, o cachorro morrendo, eu vou chorar um monte, mas diante da palavra de Deus eu não sinto nada. Que lepra espiritual é essa, meu irmão? Outro problema gravíssimo, é o segundo tópico dessa ministração, ela é altamente contagiosa. Meu Deus. O abraço, o contato já podia significar que você já estava contaminado. E a pessoa contaminada também tinha que se isolar, também ia perder tudo. E às vezes nós estamos vendo isso acontecer dentro da igreja. Verdade, Jesus. Alguém com essa lepra espiritual vai falar que o pastor Elvis não tem unção nenhuma. Alguém com essa lepra espiritual vai enxergar só os problemas da missionária Evelyn. Alguém com essa lepra espiritual vai falar que não suporta ouvir a voz do diácono Fábio. E aí isso começa a contaminar outras pessoas e começa a alcançar mais pessoas que vão também fazer o quê? Buscar o isolamento. Vão sair de dentro da casa do Senhor para se isolar e morrer espiritualmente, adormecidos, achando que o erro está dentro da casa do Senhor e não nesse mal que está contaminando. E aí, como eu falei, o fato curioso é que essa lepra estancou no punho. Ela era para ter passado para o antebraço, para o peito e ter disseminado no corpo desse homem. Só que esse homem, sem que ele soubesse, ele já tinha experimentado um milagre de Deus. O irmão, o diácono Rafael falou agora que era para ele ter morrido, né? E aí ele está aqui hoje para dirigir um culto diante de Deus e agora servir ali na portaria para trazer maior segurança para quem está dentro da igreja. Então, assim, quantas vezes a gente já experimentou o milagre de Deus antes de conhecermos a Deus, mas Deus já nos conhecia. Quantas vezes experimentamos esse milagre e nós não abrimos os olhos ainda para entender que naquele dia que era para eu ter morrido, naquele dia que era para eu ter me acidentado, naquele dia que era para ter acontecido algo mais grave com meu filho, ainda que eu não reconhecesse, era o Senhor já fazendo com que eu experimentasse milagres em minha vida.
Então, meus irmãos, a palavra do Senhor não contém nada sem significado. Verdade. Tudo aqui tem um sentido, tem um porquê, tem um pra quê. A mão mirrada dele, ressequida, era qual, irmãos? Era qual mão? A esquerda ou a direita? A direita. O lado direito representa o quê? Honra, exaltação, bênção e milagre. Tirou isso da onde? Jesus está sentado em que lugar diante de Deus? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assumindo o seu lugar de honra como filho do Senhor. Não é isso? E quando o Filho do Homem voltar, ele vai separar o seu povo. Ele vai colocar bodes e ovelhas juntas. Ele vai separar. Para a direita vai quem? Para a esquerda, mão direita, bênção. Mão esquerda, juízo. Qual era a mão desse homem mirrado, irmãos? A mão dele de bênçãos. Aquilo tinha um significado profundo na vida daquele homem. As bênçãos dele estavam ressequidas. O fluir do poder de Deus na vida dele estava travado. A vida dele estava amaldiçoada por causa daquela mão. E ele nem sabia o porquê. E aí a gente pode olhar para nossas mãos e ver que nós temos 10 dedos. 10 dedos. Por que nós temos tantos dedos? Se com 9 tem gente que faz um estrago gigantesco. Se a gente tivesse só 3 de um lado ou 3 do outro, talvez já fosse o suficiente, né? Mas por que 10? Não é muito não? Tem um estudo judeu que ele fala que no mundo espiritual nós nos assemelhamos com árvores. E da onde eles tiram isso? O salmista fala como árvores plantadas junto ao ribeiro, não é? Glória a Deus, aleluia. Quando Jó se sente destruído, o que ele fala? Estou me sentindo como árvore cortada no tronco. Jesus fala o quê? Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. E o cego em Marcos 8, 24. Cadê? Marcos 8, 24. Está escrito assim, ó. Jesus tinha curado aquele cego em Betsaida. E aí ele passa a mão nos... Ele cospe, passa a mão e fala: vês alguma coisa? Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Aquele homem estava tendo uma visão espiritual do que Jesus mostrava para ele. E depois Jesus, que não errou na primeira vez, mas ajusta para a realidade dele e faz com que ele enxergue como nós. Aleluia. Então por isso que nós temos 10 dedos nas mãos. É como se isso fossem aqui o tronco, os 10 dedos, os galhos da nossa árvore, e os 10 dedos do pé, as raízes dessa árvore. Deus, quando Ele criou toda a humanidade, quando Ele fez toda a criação, Ele fez tudo falando, não foi? Haja luz, houve luz. E tudo, Deus falou e via que era bom. Tudo. A única coisa que o Senhor desce para fazer é o homem. Ele faz o homem a sua imagem, a sua semelhança. Ele esculpe o homem com a sua mão. E ele não está deitadinho. Ele está em pé como uma árvore, com as canelas para baixo da terra. Faz Adão vermelho, vermelhão, com o barro que ele estava sendo feito, né? E aí o homem está ali. Depois Deus sopra o fôlego da vida naquele barro, e aquele barro sai da terra, as raízes dele saem do chão e ele anda
ele anda sobre a terra, mostrando que ele ia cumprir aquilo que Deus tinha dito para ele, para dominar sobre todos os animais, para que ele andasse sobre aquela terra, para que ele tivesse parte naquele jardim. Então, vem daí. E essa mão direita atrofiada na vida dele fazia isso, com que ele fosse uma pessoa sem honra, sem reino, sem sabedoria, sem bênçãos e sem paz. Mas de repente, esse cidadão aí, numa cidade de refúgio, ouviu falar sobre esse novo mestre que apareceu aí. Ele ouviu falar sobre esse Cristo, sobre esse Jesus, sobre esse homem que estava andando por lá. E que esse homem estava indo para a sinagoga, que ele ia ser o pregador da noite, ou do dia. Que ele ia ser o pregador do dia, que ele ia levar uma palavra abençoada lá. E ele pensa, né, tá aqui o Espírito Santo fala, vai lá e encontra com ele. Glória a Deus. E aí vem o diabo e fala assim para ele, vai lá que vão te apedrejar antes de você entrar lá. Às vezes nós queremos ir para o culto, né, irmão? Vem aquele não vou. É verdade. E aí quando você vem, você não vem, você se sente um derrotado em casa, porque a voz do diabo prevaleceu. É verdade. E quando você vem, você sente aquela recompensa. Meu Deus, o Senhor falou tanto comigo. O meu espírito se alimentou naquela noite. E lá está aquele homem diante desse dilema. Deve ter ficado com medo horripilante. Deve enrolar a mão dele com um pano para tentar disfarçar, para tentar ocultar, deve jogar a manga dele lá embaixo para tentar passar por ali. E aí este homem está lá. Bom, eu vou ouvir esse Jesus. Eu quero encontrar com ele. E lá deve sentar ele na porta do templo. E na sinagoga, irmãos, era uma sinagoga bem pequenininha, ela ainda existe lá as ruínas dela, bem pequenininha. E aqui o pregador, ele fica no altar, né, diante do púlpito, diante da igreja, para falar para todo mundo. O equipamento de som hoje, o som chega aqui no começo e lá no final, de forma igual para todo mundo. Mas lá não era assim. Lá o pregador tinha que ficar no centro e ele pregava olhando para todos, fazendo um movimento circular horário, em sentido horário, porque era a voz do Eterno falando com o povo. E aí era como se ele estivesse pregando ali no centro, e aquele homem está lá na porta, com medo de serviço, mas ele queria ouvir aquela palavra, ele queria receber aquela bênção, porque ele saiu de casa determinado a ouvir esse Jesus, a conhecer esse Jesus, a procurar esse Jesus. E esse Jesus, quando está ali pregando, olhando lá onde está o diácono Rafael, você levanta-te e vem aqui para o centro. E ele continua pregando e olhando para todo mundo. Para vocês é lícito fazer isso daqui no sábado? Para vocês é o que? Pode ou não pode fazer? Né? E estava lá o pessoal, ele fala, levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se, ele ficou em pé. E Jesus começa a falar, girando, falando com o povo. Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida e matar? Olhando para todos ao redor, está aqui dizendo, versículo 10, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo vai ver a tua lepra. Eita Deus, glória. Todo mundo vai ver a tua vergonha. Meu Deus. Todo mundo vai ver a tua dor. Mas todo mundo vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Tem um mistério na mão, irmãos, que a gente não pode compreender. Tem um mistério na mão. O Senhor, quando está falando com Moisés, ele fala: o que tu tens na tua mão, Moisés? E ele fala: nada, Senhor, só um cajado. Ele: não, isso aí não é um cajado, ele é um cajado. Não é um cajado, é um cajado. Deus vê além. Eita glória, Deus vê além. Então deixa esse cajado aí embaixo. E o cajado vira uma serpente. E ele fala: calma, não se assusta, pega pela cauda mais uma vez. E aquilo vira de novo um cajado na mão dele. Glória a Deus, aleluia. Deus olha para as nossas mãos, irmãos. Ele fala o que? Ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Glória a Deus,
ninguém apareça perante mim sem nada nas mãos, né? Porque as nossas obras, boas ou más, estão gravadas aqui. Glória a Deus. Estão gravadas aqui. E eu posso falar para vocês, biblicamente, sobre isso. O rei Davi, todo mundo sabe do amor que ele sempre cultivou pelo Deus que ele servia. Aleluia, Deus. E com todo o amor que ele tinha por Deus, ele não achava justo ele morar num palácio e o Senhor não deu um palácio mais maravilhoso que o dele. Ele não achava certo. Então ele pega toda a sua riqueza, ele pega todas as suas coisas e fala: eu vou destinar isso aqui para construir a casa do Senhor. E Deus deixa Davi construir? Deus não deixa. Ele fala: não, as suas mãos são sujas de sangue. Você foi um guerreiro e muita gente matou. O Senhor fala: o seu filho fará no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. A obra dele não estava na mão dele. Deus não conseguiu ver que as obras de Davi estavam lá em suas mãos. E aí, meus irmãos, em João capítulo 20, quando Cristo volta ressurreto, ele tinha marcas na cabeça da coroa de espinho? Zerada. Ele tinha marcas nas costas das chibatadas que ele levou? Ele tinha algum hematoma no olho, algum roxo? Nada. Ele só tinha uma marca no corpo dele. A marca da cruz. O cravo, a mão dele. E ele mostra para o servo dele: Tomé, você não acredita? Então olha isso daqui, pega, examina. Tomé não se aguenta e fala: Senhor meu, Deus meu. E Tomé o adora ali. Você só porque você viu, Tomé? E aí está aí provando, irmãos, que as nossas obras, elas ficam gravadas em nossas mãos. E nós podemos pensar nisso na atualidade. É fácil eu estar aqui na igreja, dar glória a Deus e sapatear, mas e quando eu estou no meu íntimo, o que eu faço? Quando eu estou no meu quarto sozinho, com meu telefone na mão, o que eu faço? Quando eu vou para o banheiro, o que eu faço? Quando eu converso com mulheres comprometidas, o que eu faço? Quando eu estou fazendo o que é visto aqui, irmãos, todo mundo já recebe o galardão do que é visto. Já vem um irmão ali e diz: você pregou bem, que Deus continue te abençoando. Você recebe aqui, mas o que a gente faz no secreto é o Senhor que está olhando. Glória a Deus. É o Senhor que está olhando. E aí, este homem recebe essa palavra do Senhor Jesus: estende a tua mão. Amém, Jesus. Estender a mão, irmãos. É difícil para a gente ou não é mostrar a nossa fraqueza? É difícil para a gente ou não é mostrar a nossa vergonha? Estender a mão não é difícil, irmãos. E Deus se agrada desse gesto. Aleluia. Tanto para nos perdoar, quanto para fazer qualquer grande obra nas nossas vidas. É um gesto que agrada a Deus. É um sinal de que você não está segurando mais com a tua própria força, mas confiando no Senhor, que Ele vai fazer na tua vida, que Ele é que tem a direção da tua vida. É difícil, meus irmãos, chegar aqui e ofertar de forma generosa. É difícil estender minha mão aqui para a igreja e colaborar de forma eficaz. É difícil eu ajudar o meu irmão, porque às vezes a minha mão está leprosa e eu não vi. Às vezes a minha mão está leprosa e eu não consigo estender para ajudar o próximo. E nós somos especialistas em esconder os nossos defeitos. Somos especialistas, os melhores. Está aí, ó. No namoro, a donzela come 2 rodelas de tomate e uma folhinha de alface. Casou, ela pede 2x bagunça com maionese temperada. É isso, pastor? É dessa forma? É o seca-barriga, né? 2x bagunça com a maionese temperada. Porque a gente é especialista em esconder o que a gente não tem. A gente é especialista. E aí a gente fica dessa forma escondendo.
Mas diante de Deus a gente tem que mostrar tudo, confessar tudo, dizer a verdade. E quando aquele homem estende a mão, ninguém gritou: leproso, leva ele para fora e mata. Porque a intervenção do Senhor Jesus veio na mesma hora. Ele já estava curado, porque ele saiu determinado da sua casa para chegar naquele lugar, para adorar a Deus e para conhecer Jesus. O mesmo Jesus que está aqui hoje. Saiam das suas casas e venham para a casa do Senhor, para conhecer esse Jesus, para receber o milagre dele na tua vida. E meu irmão, se você tem a mão leprosa, levanta a mão comigo e vamos orar ao Senhor. Bendito Deus eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela palavra santa aqui que o Senhor nos revelou, Pai. Pai, olha a nossa vergonha, olha a nossa dor, Pai. Nós entregamos tudo isso diante de Ti, Pai. Tira, meu Senhor Deus, essa insensibilidade espiritual da minha vida, meu Pai. Eu quero sentir, Senhor, a presença do Espírito. Eu quero sorrir, meu Pai, com o Teu Evangelho. Eu quero chorar diante de Ti. Faz um milagre na minha vida, Senhor, e abençoa toda a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso, que bênção, maravilha. Glória a Deus. Maravilha. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Nós vamos fazer mais um instante de oração. Essa oração, bem verdade, é que você não vai orar por você. Você vai orar para essa pessoa que está do teu lado. Pastor, eu vou orar pela minha esposa. Isso mesmo, pelo meu esposo. Pastor, eu vou orar por essa irmã que está do meu lado aqui. Eu que preciso da oração dela. Não, ela está precisando da tua oração agora. Mas pastor, esse irmão aqui, não é melhor ele... Não, ele precisa da tua oração hoje. Coloque a tua mão direita sobre o ombro dessa pessoa. Isso, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aí. Louvado seja Deus, aleluia. Pode orar por ele, faça essa oração por ela aí. Coloque a tua mão direita sobre ela. Ore ao Senhor, ministre na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu cônjuge. Ministre na vida do teu filho, da tua filha. Faça essa oração, aleluia. Abra a tua boca e profetiza milagre, libertação, transformação, cura. Profetiza no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Derramamento do divino Espírito Santo de Deus, oh glória. Profetiza que esse irmão, ele vai ser tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, que quando ele chegar nos lugares, as pessoas irão sentir o poder de Deus que está na vida dele. Abra a tua boca e profetize que essa irmã, aleluia, ela vai ser cheia abundantemente do divino Espírito Santo, que por onde ela passar, aleluia, como era nos dias dos apóstolos, até a sombra dela, pela virtude do Espírito Santo, vai fazer milagres de cura, em o nome de Jesus, ó Pai. Foi ministrado nesta noite com respeito naquele dia que o Senhor esteve naquela sinagoga. Aquele homem estava com a mão direita mirrada, resseguida, mas o Senhor chamou ele para o meio e restituiu, aleluia, toda a forma, todo o tato, toda a circulação daquela mão direita naquele dia, e aquele homem teve a vida transformada para sempre, aleluia. Eu oro e abençoo a vida do meu irmão Diácono Fábio. Faz dele, Senhor, instrumento muito mais poderoso nesta terra. Onde o teu filho chegar, que a bênção do Senhor esteja. Faz milagres e maravilhas. Sei com cada um de nós.
No nome de Jesus eu oro e profetizo um milagre na vida do meu irmão. No nome de Jesus, quem crê no milagre, diga amém. Amém. Uma salva de palmas aplaudindo ao Rei Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente só está pensando nisso. Alguém coloque a mão na gente e ministre uma oração. E Jesus está só esperando isso acontecer para fazer um milagre através da nossa vida. Amém? Pode sentar. As crianças, venham para o altar. Glória a Deus. Venham para o altar. Receber a oração no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E orar também. Venham receber a oração e orar também no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todas as crianças, venham para o altar. O cloninho do irmão Ari veio. Está crescendo e parece que uma velhice. Vocês tiraram o rosto do pai e colocaram no filho, né? Igual. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Abre os joelhos de vocês, Deus, que pode, claro. A igreja, levante as mãos e estenda as mãos aí, em direção ao altar. Isso. Dobre o joelho aí junto com o irmão. Aê. Glória a Deus. E agora vamos orar. Ore e profetize bênção de Deus na vida de todas essas crianças. Bendito Deus e eterno Pai. É para o Senhor que oramos pedindo bênção para todas essas crianças. Oramos no nome de Jesus Cristo e profetizamos, Senhor, em primeiro lugar, livramento de todo mal para todas essas crianças. As que já caminham, que andam, que já sabem decidir algumas coisas, as que ainda não sabem decidir e nem andam. Pai, livra de todo mal. Livra de acidente, quando estiver nas calçadas, nas ruas, acidente na escola onde estuda, na creche. Livra, Senhor amado, de acidente doméstico, de acidente, meu Deus amado, quando estiver com os pais, no trânsito, no ônibus, em qualquer lugar. Abençoa, meu Deus amado, o sono dessas crianças. Muitos espíritos malignos vêm tentar contra a vida das crianças à noite, perturbar, para fazer essas crianças serem inquietas, assustadas, com medo. Pai, oramos e repreendemos toda a força do inimigo. Que essas crianças cada dia mais sejam bênçãos do Senhor no lar, para toda a família, para a obra do Senhor na terra. E oramos também te pedindo, no nome de Jesus, Senhor, use essas crianças na simplicidade de cada uma delas. Use essas crianças nas tuas mãos para curar, para operar milagre, para falar coisas impactantes da tua parte. Oramos no nome de Jesus e profetizamos toda a sorte de bênção no nome de Jesus. Quantos concordam e recebem, diga amém. Amém. A igreja, palmas para adorar e louvar Jesus. Pega lembrando. Não, deixa ela pegar. Peraí, deixa ela. Isso. Aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Enquanto isso, você vai pensando alguém se decidir e entregar sua vida para Jesus hoje. Talvez tem alguém aqui que você não aceitou Jesus, tá? E eu vou falar um negócio aqui enquanto eu abençoo essas crianças. Espera aí, primeiras irmãs, eu sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, tá bom? Mas um dia eu tive que vir diante do altar a aceitar Jesus. Porque não tem essa que, eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Glória a Deus. Essa aqui a irmã Sara não fica de fora de jeito nenhum. Pronto, tem mais alguma irmã? Todos. Tá aqui, foi mal, me perdoe aí. Não, o Ian, ele é obreiro e ele é um dos últimos. Aí o dela. Isso. Aí. Outro também que já está se destacando para ser obreiro mirim. Aqui eu dou. Espera aí, meu amigo. Isso. Glória a Deus. Do irmão. Aí, viu? Rapaz, deu certinho. Não, tem dura. Poxa. Pega lá, Jaco, vai lá dentro. No mar bem, traz um para ele. Ele ficou me olhando, ele deu certinho e me olhando. Vai lá com ele lá, irmão. Glória a Deus.
Aonde está você nessa noite que você quer entregar a tua vida para Jesus? Nesta ocasião, dê um sinal com a sua mão. Deixe para amanhã não. Faça hoje. O que você tem que fazer amanhã, resolver amanhã, semana que vem, ou essa semana mesmo, eu te falo. Se você entregar a tua vida para Jesus esta noite, aquilo que tem que se resolver, Jesus vai fazer da melhor maneira para a glória do nome dele. Para a glória do nome dele. Alguém do nosso meio, na noite de hoje, reconciliar-se com Jesus. Reconciliar, pastor, tá bom esse homem com a mão, né? Mas hoje eu quero fazer um conselho com Jesus, para ele tocar na minha mão direita, para a bênção de Deus voltar a fluir na minha vida como dança. Cadê você? Hoje, entregue sua vida para Jesus. Se você pode fazer hoje, faça hoje. Jesus disse, não deixe para amanhã. Nós só sabemos o agora. Eu estou falando com você agora. Se é a vontade de Deus, daqui a pouco, quando todos estiverem já em casa ou jantando em algum lugar, pode receber a notícia no grupo da congregação aqui. O pastor Elvis acabou de morrer. Sim, eu estou aguardando Jesus me buscar a qualquer hora. Arrebatamento em primeiro lugar, mas se não der para esperar, ele faz o que ele quiser na minha vida. Dependência a ele. Tem alguém? Não, tem que falar que sou eu, tem que falar que você, né? Dizer, o pastor já está querendo me matar. Então... já quer se ver livre de mim. Mas eu não vou ficar até que ele venha, né? Alguém do nosso meio não? Então a igreja mais uma vez pode aplaudir e glorificar o Rei Jesus. Glória a Deus. Eu aprendi isso? Eu aprendi assim. Bem? Oh meu Deus do céu. O Mateus quando chama a igreja para orar, ele já se levanta as mãos. O outro aí também já está no segmento também. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. A igreja fica de pé. Quero comunicar aos irmãos, principalmente as mulheres já sabem, né? O ciclo de oração, Mulheres de Hora, perdeu uma componente essa semana, né? Uma componente. Irmã Socorro pediu o desligamento aqui local e ela foi congregar-se na sede, lá na Assembleia de Deus, lá na Zona Leste, né? E aproveitando o ensejo, eu quero pedir para a igreja orar pela Irmã Socorro. Bom, as irmãs mais aí sabem das situações, né? As irmãs são igual raiz de árvores. As irmãs são entrelaçadas, cara, os mistérios dela aí, né? Então ore pela Irmã Socorro. Eu pedi para ela, Irmã Socorro, nós vamos continuar orando pela senhora, e eu pedi, não pare de orar por todos nós também. Amém? E Jesus vai mandar mais para vocês, irmãos, e para nós aqui. Vai 1, Deus manda 2, 3. Tá bom? Pode ficar tranquila e tranquilo. A obra é de Deus. Ele envia para este lugar e envia também desse lugar para outros lugares. Aleluia. Boa parte de nós congregávamos de algum outro lugar e vivemos para aquilo. É isso ou não é? Pois é, a obra de Deus não para, é desse jeito. Bem certo é que alguns vêm e criam raiz e ficam. Uma minoria não, é de passagem. E é o propósito de Deus, e temos que entender essas coisas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ore por esta obra, tá bom? Ore por minha saúde também. Glória a Deus. O que é, mãe? Eu não posso pedir oração para a igreja, ainda mais se eu falar da minha saúde, a mãe já. Esse dia eu estou me sentindo meio baleado, assim, meio baqueado. Hoje mesmo, meu Deus, o me pegou os tirinhos dele assim, acertou. Mas Jesus nos sustenta. Glória a Deus. Aí eu falei com a irmã Eva, eu vou morrer hoje? Vai nada. Gente ruim morre por último. Eu vou ficar sem ruim. Todo mundo fala isso, né, irmão? Olha aí, quem partiu? Ah, o irmão fulano de tal. Meu Deus, era tão bonzinho. E o fulano continua aí vivo. É assim, desse jeito. Cada um vai no seu tempo. Tem negócio de vai bom, vai mal, todos irão. Amém? Quem deveria ter faz tempo não vai, né?
a Ele, dando prejuízo para toda a nação. Jesus é bom e maravilhoso. Vamos orar por todas as nossas lideranças. Levante a tua mão, oração da fé. Bendito Deus e eterno Pai, oramos ao Senhor te agradecendo cada dia mais, pedindo a tua proteção não só para nós, mas para toda a nossa casa e toda a nossa família. Guarda esse homem, guarda também essa mulher, dá saúde, e eu rogo-te, ó Pai, dá longevidade para os teus filhos, longevidade para as tuas filhas. Visita o esposo, a esposa, visita o filho, a filha, aquele que está distanciado da tua casa, que algumas semanas não comparece diante do altar, para se apresentar diante da tua presença na tua casa. Visita aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, que está em casa ainda se recuperando, meu Pai, que seja visitado, abençoado, que o milagre do Senhor permaneça em nossa casa. Deus, que nesta semana o Senhor faça prodígios extraordinários em nossa vida. Cobre-nos com teu sangue cada dia mais e nos abençoa para a glória e para louvor do nome santo e poderoso do Senhor. E a igreja diz amém. Alguém aniversariou essa semana? Alguém? Vem cá, traz ele aqui para a gente orar por ele. Bom. Aniversariou essa semana. Você vai ter falado, né? A gente vai providenciar um presente para ele, né? Quer ganhar um presente? Quer ou não quer? Sim ou não? Pela cara, né? Tá bom, vai dar um presente para você. A gente faz crianças. Em nome de Jesus, abençoa ele, dando saúde, livramento, a proteção, milagre do Senhor, que ele tenha sabedoria extraordinária e que ele viva abundantemente nesta terra, servindo ao Senhor e cooperando para o bom avanço da tua igreja na terra. Sê como esta criança cada dia mais. No nome de Jesus oramos e profetizamos, no nome de Jesus, toda a virtude do Espírito Santo e sabedoria com saúde. No nome de Jesus, se a igreja concorda, diga amém. Amém. Pronto, parabéns. Em nome de Jesus, estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas para louvar e adorar Jesus. Está encerrado. Venha à frente receber a ministração com óleo e não sai daqui sem antes se despedir do seu irmão e da sua irmã com a paz do Senhor Jesus. Confio. Em nome de Jesus. Milagre do Senhor. Saúde. Em nome de Jesus. Meu milagre. Proteção de Deus. Em nome de Jesus. Obra de proteção. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa a tua vida.